Ponto R. Sinto que meu bebê só dá goladas quando vem o reflexo de ejeção. O restante da mamada é com muita luta. Aí ele acaba cansando e dorme ou larga. E o reflexo vem uma vez. É normal? Então, vou falar para vocês de uma forma bem fisiológica, que não é uma forma reta, direta, única e verdade absoluta, mas é como a gente pode pensar. Bom, os reflexos de ejeção, eles são reflexos que cada mulher tem o seu. As mulheres que têm muita intervenção da adrenalina durante a amamentação, mulheres que estão angustiadas, né, num processo de muito sofrimento para amamentar, de muito medo do seu filho estar com fome, de uma insegurança na amamentação, elas podem ter menos reflexo de ejeção, tá? Mas isso não quer dizer que o bebê vai engolir menos, porque cada vez que esse bebê ordenha, ele obriga esse cérebro a passar por cima dessa adrenalina e liberar a ocitocina para ter mais reflexos de ejeção. No caso de um bebê que fica só esperando o reflexo de ejeção, acontece muito em dois casos. Primeiro, quando o bebê está lá acostumado com aquela mama cheia do primeiro, segundo mês, e aí ele precisa fazer muito pouco para vir muito leite, e aí quando chega nesse tempo, ele começa a ficar ali descansadinho, esperando só a ejeção. Esses são os bebês que precisavam ter sido ensinados a mamar desde o primeiro dia de vida. Mas nunca é tarde. Dá para ensinar eles a mamar com uma pega perfeita, do qual qualquer movimento de ordenha de língua fará uma liberação dessa ejeção com mais facilidade. Então, olha de novo a base do problema. A pega, a gente tem que ensinar esse bebê a mamar. Mamilo não ajuda em reflexo de ejeção, mas a areola, para além da areola peito, sim. O outro fator é quando as mães usam apetrechos para ajudar na amamentação, que, na verdade, não ajudam em nada, como, por exemplo, o uso de sonda de translactação. Então, o nosso peito, ele libera a ocitocina em ondas, então não é a todo instante que essa ocitocina é liberada, isso não quer dizer que é só com ela liberada que sai leite, tá? Então, quando essa ocitocina vem, ela é em ondas, então esse leite vem em muita quantidade em alguns momentos, e algumas ondas que não está na crista, né, da onda, não vem em tanta quantidade, mas vem. Quando a gente coloca uma sonda de translactação, mesmo que a gente faça uma dobrinha na sonda, para que essa sonda não fique nesse fluxo contínuo, há uma percepção do bebê de que há um fluxo contínuo, como se fosse uma cachoeira descendo o tempo inteiro. E essa cachoeira, gente, é irreal. Não é assim que sai leite do nosso peito, como se fosse uma torneira aberta. Isso faz os bebês se acostumarem com esse fluxo contínuo e faz eles esperarem o tempo inteiro esse fluxo de ejeção contínuo. Então, por isso, os bebês que usam sonda de translactação se confundem bastante na hora de mamar. Então, há muitos pacientes meus de consultoria que eu percebo, inclusive, que a mãe põe no peito, o bebê abre a boca, ela deixa o bebê atolado e ele fica de boca aberta, esperando a colocação da sonda. Isso é reversível? É. Tudo isso é reversível. É um processo de aprendizado, de ensino. A gente precisa ter muita paciência com os bebês, principalmente com os bebês que não foram ensinados a mamar desde o primeiro dia de vida e com os bebês que foram atrapalhados pelos profissionais, com o uso de sonda, uso de fórmula, uso de fluxos diferentes como mamadeira. Então, tudo isso a gente precisa, é como se fosse ali um HDzinho que foi muito mal preenchido, a gente precisa resetar esse HD. Como? A gente precisa trazer para ele uma rotina, né, e um ensinamento diário persistentemente, sempre espelhado e repetido, para que ele aprenda. Então, a gente precisa ter muito cuidado com essa patologização dos nossos seios e dos nossos bebês e essa epidemia de problemas de fluxos que as pessoas estão vendendo o curso a rodo, com essa mentirada de que sabem de fluxo, de que entendem disso. Por que a gente precisa ter muito cuidado com isso? Porque, hora ou outra, eu vejo mulheres comprando spray de ocitocina nasal para dizer que com esse spray assim conseguem amamentar melhor. Então, se vocês perceberem, as intervenções que se dizem científicas e nada são, elas estão, na verdade, ali atrapalhando um processo natural. As pessoas esqueceram de ensinar como é naturalmente ensinar um bebê a mamar,
e estão atrapalhando esses bebês com apetrechos e com diagnósticos infundados, como não tem fluxo, não tem ejeção, tem alguns problemas que podem ser sérios. Inclusive, recentemente no meu privado, uma mãe me procurou para dizer que tinha um problema psiquiátrico. Perguntei se ela tratava, ela disse que não, porque o diagnóstico foi feito por uma psicóloga. Já começou errado, né, gente? Diagnóstico psiquiátrico, quem faz é médico psiquiatra, não é psicóloga. Ela pode dar o suporte terapêutico. E aí, ela, num processo de tentar amamentar e o bebê não ganhar muito peso, foi concluído pela equipe multidisciplinar, ó, que lindo, que esta mãe deve estar tendo uma ocitocina constantemente bloqueada pela adrenalina do seu suposto diagnóstico psiquiátrico. Eu achei isso de uma aberração tão absurda. Eu só escrevi para ela, eu discordo de todo mundo, tá todo mundo errado, inclusive quem te deu o diagnóstico. Então, a gente precisa entender o que é feedback positivo, feedback negativo nos processos de produção hormonal das respostas fisiológicas, mas nós não somos um robozinho que aperta o botão e a conclusão é essa. Até porque a gente precisa entender na nossa mediocridade que a gente não sabe tudo sobre fisiologia humana, né? Então a gente não pode entrar nas áreas que a gente desconhece. E é por isso que eu, como médica, aproveito esse espaço para dizer que ninguém melhor do que uma cirurgiã para falar de cirurgia mamária, ninguém melhor do que uma cirurgiã vascular para falar da inexistência deste tipo de abordagem sobre fenômeno de Renault em mamilos, ninguém melhor do que uma médica que passou por todas essas péssimas condutas para dizer a vocês, tomem cuidado com a patologização de vocês e de seus bebês. Vocês vão comprar creme quântico, vocês vão comprar uma parafernália de nada, dá dinheiro para gente que não entende desse processo e ainda perder a amamentação no final. Então, tomem bastante cuidado.